E aí pessoal, tudo bem? Quem acompanha os meus vídeos desde que eu criei esse canal sabe da minha constante preocupação sobre esse conceito de variedade ou de diversidade e que é tão importante para a nossa compreensão de música em si, nesse viés retórico. E hoje eu quero trazer um conceito denominado quantitas temporalis intrínseca, que tem tudo a ver com os meus dois primeiros vídeos, por exemplo, desse canal, que depois vocês podem conferir. Num tratado intitulado Ensaio rumo a um sistema racional ou racionalizado da música, que foi publicado por Joe Holden em Glasgow, 1770, ele vai escrever no prefácio o seguinte: o projeto do seguinte tratado é explicar de modo racional e familiar, além de dispor em ordem sistemática, as particularidades com as quais todos deveriam estar familiarizados. Destina-se àquele que deseja ou fazer perform, é um verbo que nem sempre é fácil de traduzir, né? Destina-se àquele que deseja ou fazer música com propriedade e espírito, ou àquele que deseja ouvi-la com juízo e gosto. Esse é um tratado relativamente grande, relativamente denso, que vai lidar sobretudo com teoria musical, a teoria dos intervalos, das divisões e subdivisões rítmicas, das fórmulas de compasso e diversos outros tópicos que são caros à teoria musical. E ele vai ter esse direcionamento estético perante a sua elaboração discursiva, do ponto de vista de formar um músico eloquente, um músico que consegue entregar a sua performance de uma maneira de bom gosto, digamos assim, ou treinar um bom ouvinte, né? Treinar um ouvinte que saberá discernir aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que é agradável e que não é agradável, com uma base técnica, digamos assim. Eu diria que ele estaria treinando um juiz de arte, né, nesse tipo de escrita. O interessante sobre as diferenciações de cada pulso dentro de um compasso vai se dar no capítulo 4, que se chama das subdivisões do compasso, e ele vai comparar essas subdivisões utilizando como exemplo um relógio, né? O relógio costumava ser de ponteiro, como esse aqui, para quem não conhece, e ele vai utilizar o relógio com duas analogias. Por exemplo, quando o ponteiro ele vai durante 1 segundo só, ele tem um pequeno rebote. Ele vai dizer que a gente pode ler esse tipo de pulsação já um tipo de pulsação binária, como por exemplo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Né? E ele vai dizer que esse tipo de subdivisão pode já nos referir a pares de semicolcheias. Isso a gente já pode inferir, portanto, que em grupos de 4 semicolcheias, a gente já pode imaginar que, em geral, sempre em geral, né? Nunca é uma regra estabelecida e incólume, em geral a gente possa ter, então, 2 pares, executando, por exemplo, 1, 2, 1, 2. Né? Uma mais forte, uma menos forte, uma mais forte, uma menos forte. Ou, se a gente olhar de uma maneira mais ampla, ele vai dizer que a gente pode ler o compasso como 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? Seguindo aí uma visão macro. Então, seja numa macroestrutura, seja numa microestrutura, a gente já vai ter esse delineamento de diferentes qualidades de pulsação, por exemplo. O interessante é o que ele vai dizer nesse mesmo capítulo, e que a gente tem que ler com bastante cuidado para não gerar uma interpretação anacrônica. Ele vai dizer, por exemplo, que não há razão para realizar o início do compasso sempre mais forte que o resto, embora algumas vezes é melhor que o faça. Se a gente lê isso de uma maneira um pouco descuidada e descontextualizada, a gente pode interpretar que ele quer dizer que não há necessidade de diferenciar um som forte de um som fraco. Não é bem isso. Ele quer dizer que não é sempre que isso vai acontecer, existem sempre exceções, por isso que eu falo em geral, embora algumas vezes é melhor que o faça. E também ele não está querendo dizer que a gente precise exagerar nessa ênfase. Seguindo, ele vai dizer: não é tanto a superioridade do volume do som, mas sim o afeto ou estima superior, aqui ele escreve superior regard, para a qual o ouvinte concede, é o que distingue uma parte do compasso da outra. Então ele está
dizendo aqui que não vai ser o quão mais forte vai ser o volume, mas sim de que maneira esse ouvinte receberá a nota. Então a gente, enquanto intérprete, a gente vai ter que entregar um discurso eloquente para que o ouvinte possa discernir aquilo que acontecerá. Isso quer dizer que, de acordo com a visão do Holden, o ouvinte ele vai dispor a música que ele ouve já naturalmente seguindo esse sistema natural de pulsações mais fortes e mais fracas. Quase um século antes, num tratado intitulado Frinidis Mytilenei oder des satirischer Komponisten, de 1696, do Wolfgang Caspar Prinz, ele vai introduzir esse termo quantitas temporalis intrínseca, dizendo que a aparente diferença de tamanho das notas, que são iguais perante o seu tempo ou o valor, é chamada quantitas temporalis intrínseca, ou duração interna. Isso quer dizer que a gente não precisa deixar tão evidente assim a nossa diferenciação. A nota ela vai acabar sendo naturalmente um pouco mais longa do que a outra, quando a gente está falando de notas mais fortes e menos fortes. Mas ele chama de aparente porque a gente não precisa ter um esforço para que a gente faça com que o ouvinte perceba isso. Ele vai dizer que notas de igual valor notacional, portanto 4 colcheias, por exemplo, vai ter colcheias que são aparentemente mais longas e menos longas entre si. O interessante é que tanto o Holden quanto o Prince eles vão relacionar a música a uma forma de discurso, né? Uma maneira de transmitir uma sensibilidade, de transmitir um afeto, né? De transferir uma maneira de se comunicar perante um público. Portanto, vai ter bastante relação entre música e retórica nesse sentido, e é bom que o músico se faça valer das possibilidades que a voz falada tem no conjunto da oratória. Pouco tempo depois, o nosso Muffat, que eu já comentei em vídeos anteriores, ele vai escrever em 1698, um prefácio, uma introdução ao seu segundo buquê, né, o seu Florilegium Secundum, esse juízo de valor entre notas boas e ruins, que vão depois nos permitir entender por que certas notas são para baixo e por que certas notas são para cima. Ele vai dizer, então, de todas as notas encontradas em qualquer composição a ser executada, existem aquelas que são boas. Aí ele coloca nobiliores, né, em latim, nobre, né, edle, em alemão, buone e principal, ou bonne, noble ou principale, né, ou notas boas ou principais. E aquelas que são ruins, ignobiliores, né, em português seria ignobis, que é um termo utilizado, por exemplo, na retórica de Aristóteles, serviliores, que em latim vai significar mais pobre, em alemão schlechte, em italiano cattive ou ville, ou em francês chétive ou ville. Notas boas são as que parecem naturalmente proporcionar ao ouvido um certo repouso. Aí ele vai continuar. São as notas mais longas, 2 pontos. Aquelas que surgem no tempo forte ou parte forte de subdivisão de tempo do compasso. Aquelas que possuem um ponto de aumento. E, entre as notas iguais de pequeno valor, aquelas que aparecem em tempos ímpares e são geralmente realizadas com arco para baixo. As notas ruins são todas as outras, como notas de passagem, as que não satisfazem muito bem o ouvido e as que deixam, depois delas, um desejo de seguir em frente. Portanto, a gente vê nessas fontes primárias aqui uma naturalidade na ordenação dessa qualidade de notas dentro de um compasso, e por alguma razão isso veio se perdendo ao longo do tempo, a ponto que nós, sem percebermos, acabamos tocando uma sequência de notas de iguais valores de maneira extremamente igual, né? Então fica a reflexão por que e quando isso aconteceu, e quem sabe um dia a gente descobre ali o momento pivô, ok? Então espero ter contribuído para esse debate de por que na teoria musical a gente aprende que tempos 1 e 3
são mais fortes que 2 e 4. E desejo a todos uma vida longa e próspera. E nos vemos já. Tchau.